Mais uma aula de Direito Constitucional para o concurso da PMMG. Lembrando que todo o conteúdo de Direito para o concurso da PM vai ser disponibilizado no meu canal. É só acessar o link da bio. Vamos dar continuidade ao artigo 5º. Inciso 21º. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. O que é relevante nesse inciso? Primeiro, entidades associativas são as associações que a gente já estudou anteriormente. O que significa ter legitimidade? Elas têm autorização legal para representar seus filiados. A qualquer momento, de qualquer forma? Não. Quando expressamente autorizadas. Ou seja, os filiados eles têm que autorizar expressamente para que as entidades associativas, as associações, possam representá-los, seja judicial ou extrajudicialmente. Inciso 22º, é garantido o direito de propriedade. Esse inciso, pessoal, ele significa que o quê? A população, as pessoas, elas têm o direito de possuir e de dispor também de seus bens. Inciso 23º, a propriedade atenderá à sua função social. Pessoal, o uso da propriedade, ele deve beneficiar não apenas quem é o proprietário, mas também a sociedade como um todo. E também participar da manutenção, do uso responsável, do uso sustentável dos recursos daquela propriedade, para poder contribuir para um bem-estar coletivo. Inciso 24º. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. O que significa desapropriação? Desapropriação, pessoal, é o ato de retirar a propriedade de alguém. Então, esse ato ele pode ocorrer de 3 formas, por 3 motivos: por necessidade, utilidade pública ou interesse social. E existem alguns pré-requisitos, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ou seja, o governo tem que indenizar essas pessoas de uma forma justa, com o valor correto do imóvel, o valor devido, e tem que ser prévia, tem que ser antes de ocorrer a desapropriação, para que aquelas pessoas consigam procurar outro lugar para morar em tempo. Inciso 25º. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. O que é caso de iminente perigo público? Por exemplo, Covid-19 foi um caso de iminente perigo público. A autoridade pode usar de propriedade particular, ou seja, isso significa que o Estado ele pode bater lá na sua casa e falar: olha, eu vou precisar de construir um posto de saúde na sua casa porque está em época de pandemia e aqui é um ponto muito estratégico. Ele vai fazer o uso. Se houver dano na sua propriedade, assegurada ao proprietário indenização ulterior, ou seja, posterior, se houver dano. Então, eles vão fazer o uso. Caso haja algum dano na sua propriedade, eles vão te indenizar posteriormente, ao dano ter ocorrido, para poder te ressarcir pelo que aconteceu. Mas é uma indenização ulterior, ou seja, ela é posterior e ela só acontece se houver dano. Por que ela é ulterior e por que é se houver dano? Isso, pessoal, vai permitir uma resposta rápida à emergência. Então, ele não precisa te indenizar previamente, ele vai te indenizar posteriormente. Então, vai ser uma resposta mais rápida à emergência e vai proteger o interesse público e também vai garantir a compensação ao proprietário, que não pode sair lesado nessa história. Inciso 26º. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Primeira coisa que eu quero ressaltar, é qualquer pequena propriedade rural? Não, desde que trabalhada pela família. E o que significa ser objeto de penhora? Significa que ela não pode ser tomada pela autoridade judicial como garantia, tanto para pagamento de dívida ou de débito, por exemplo. Além disso, a lei também ela vai ficar incumbida de definir os meios para financiar o seu desenvolvimento. Por quê? É uma forma de visar promover a agricultura familiar e garantir também a sua sustentabilidade. Inciso 26º. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Esse direito, pessoal, nesse inciso, na verdade, é estabelecido o direito exclusivo do uso dos autores sobre suas obras, o que faz total sentido, incluindo o direito de utilização, de publicação e de reprodução também. Esse direito também vai ser transmitido aos herdeiros do autor. A função desse inciso é basicamente garantir a proteção dos direitos autorais. Inciso 28º.
8º. São assegurados, nos termos da lei, a linha A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. A linha B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Já esse inciso ele vai garantir a proteção dos direitos dos criadores, dos intérpretes e das suas representações sindicais e associativas. Ele vai abranger a proteção às participações individuais em obras coletivas. E também, pessoal, ele vai garantir aí a reprodução da imagem de voz humana, incluindo também nas atividades desportivas. Além disso, também vai assegurar o direito de fiscalização sobre o aproveitamento econômico dessas obras. Dessa forma, ele vai garantir o controle, né, da utilização dessas obras e da distribuição também. Inciso 29º. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico no país. Nesse inciso, ele vai garantir, né, aos autores dos inventos industriais o privilégio que é temporário, ou seja, ele é por um certo período de tempo, para a sua utilização, que vai ser exclusiva. Bem como também ele vai proteger as criações industriais, as marcas, os nomes de empresas e outros signos também. Essa proteção, pessoal, ela vai visar promover o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Por quê? Por meio dela assegurar, né, o privilégio temporário para a utilização é uma forma de incentivar tanto a inovação quanto a criação de novos inventos, né? Já que eles serão privilégio restrito do próprio criador durante um certo período de tempo. Inciso 30º. É garantido o direito de herança. Esse inciso, pessoal, ele vai garantir o direito de herança, garantindo que os patrimônios de uma pessoa possam ser transmitidos aos seus herdeiros após o seu falecimento, nada mais justo. Isso vai promover a segurança jurídica e a proteção também do patrimônio familiar.